vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de redação. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre um gênero textual que é muito conhecido, é a reportagem. Pois é, nós vamos estudar sobre as funções da reportagem e características. Então peguem o livro de vocês na página 127 para acompanhar. Peguem também o lápis e o caderno para anotar todas as dúvidas e não esqueçam do marcador de texto. Vamos começar? Nas páginas 126 e 127 temos o início do capítulo 4, que diz o seguinte: caracterizando o gênero. A reportagem, gênero textual, que estudaremos neste capítulo, é o resultado do trabalho de um ou mais repórteres, que se detém de um tema pesquisando-o a fundo e sobre vários ângulos. Então, alunos, observem que aí temos o conceito de reportagem. É importante que vocês usem o marcador de texto para grifar esse conceito. Para entender bem como se configura esse gênero, podemos compará-lo com a notícia. Em geral, a notícia relata o fato e, no máximo, aponta suas consequências. Grifem também o conceito de notícia. Já a reportagem vai além. Com base na própria notícia, o repórter desenvolve detalhadamente uma sequência investigativa, buscando esclarecer as razões e os efeitos do fato. Assim, podemos dizer que na reportagem o repórter procura esgotar o fato, mas na notícia não. Então, resumindo, a reportagem se diferencia da notícia por seu conteúdo, sua extensão e sua profundidade. Para resumir as características da reportagem, temos aqui alguns itens. É uma matéria especial, mais de uma fonte deve ser ouvida, texto e forma mais elaborados. Para ampliar qualidade, pode-se utilizar recursos sonoros como trilhas, vinhetas, ruídos. Requer pesquisa de conteúdo nas mais grandes e variadas fontes. É conhecida como a grande notícia. Toda reportagem é uma notícia, mas o inverso não. Na última aula, foi lido o texto Internet e mídias sociais, o universo numa janela. Esse texto, ele fala da reportagem que um site educacional traz informações muito interessantes sobre a internet e as mídias sociais. Podemos encontrar esse texto a partir da página 128. Já nas páginas 133 e 134 foi feita a atividade e corrigida referente ao texto. E pedi também que vocês fizessem a atividade da página 135. E neste momento nós vamos corrigi-la. Na página 135 nós temos a seguinte questão. No corpo dessa reportagem encontramos o subtítulo Pequenos Gênios. Transcreva o termo que o repórter utiliza para identificar quem são esses pequenos gênios. Os pequenos gênios que o autor se refere são as gerações Y e Z. Oitava questão. Transcreva do quarto parágrafo o adjetivo utilizado pelo repórter para definir a forma como muitos pais veem seus filhos pequenos, demonstrando seus conhecimentos em computação. O adjetivo utilizado pelo repórter para definir a forma como os pais veem seus filhos pequenos é o adjetivo fascinante. Nona questão. Leia o trecho abaixo, retirado do oitavo parágrafo, e responda às questões. Conta que nunca teve problemas com eles em relação à internet, porque todas as normas de uso do computador são seguidas
religiosamente. Letra A. Qual é o termo que determina a flexão do verbo contar? A flexão do verbo é determinada pela pessoa, que no caso é Márcia Coutinho Carfost. Letra B. Quais são os referentes do termo eles? Os referentes do termo eles são os 3 filhos. Letra C. Como se classifica a palavra religiosamente? A palavra religiosamente classifica-se como um advérbio, já que ela está modificando o verbo. Letra D. Substitua a palavra religiosamente por outra equivalente. Como sugestão, vocês podem substituir a palavra religiosamente por rigorosamente, rigidamente e etc. Décima questão. O que o repórter quis dizer com a frase impedir o acesso dos pequenos ao mundo de conexões da internet é o mesmo que querer segurar? Então, ele quis dizer que é impossível impedir o acesso das crianças à internet. Questão 11. No último parágrafo, qual é o referente do pronome eles? Então, o referente do parágrafo são as crianças e os adolescentes. Vamos observar mais algumas características da reportagem no Aprenda Mais. A reportagem escrita é estruturada em 4 partes. Manchete, que é o título do texto, tem o objetivo de resumir o que será dito e deve atrair a atenção do leitor. Linha fina é o subtítulo, tem a função de apoiar o título, lançando mais informações sobre a reportagem, com o objetivo de cativar o leitor. Líder é basicamente o primeiro parágrafo do texto jornalístico. Sua função é apresentar resumidamente as informações mais importantes do texto. E o corpo é o texto propriamente dito, estruturado em introdução, início, desenvolvimento, meio e conclusão, fim. Na página 151, temos mais informações a respeito do gênero reportagem. Antes de começar a escrever, geralmente a reportagem é produzida para entender a solicitação da chefia, que encaminha pauta, tema para o repórter. No entanto, muitas vezes o próprio repórter escolhe o assunto e o sugere a seus superiores. Nesse caso, a pauta sugerida normalmente é de interesse desse jornalista. Algo que, além de prazeroso ou desafiador para ele, pesquisar atende aos interesses do público leitor. Assim, um repórter que se interessa pela cultura do estado onde ele mora, provavelmente gostaria de fazer uma reportagem sobre a música local, por exemplo. Por essa razão, em geral, a redação dos jornais é dividida em setores que tratam de temas específicos, como esporte, cultura, economia, política e etc. Portanto, é muito comum um repórter atuar em um único setor, no qual se torna especialista. Como uma das qualidades do texto jornalístico é a clareza, é fundamental que esse profissional conheça bem a área relacionada à pauta de sua reportagem. Ou seja, muito raramente um repórter de esportes escreverá sobre política e vice-versa. A seguir, no Aprenda Mais, temos o passo a passo da reportagem. Há algumas instruções fundamentais que todos os repórteres podem seguir para que suas reportagens atendam às expectativas do leitor. Número 1. Escolha uma abertura atraente
que prenda o leitor. Número 2. Mesmo que a reportagem seja sobre um assunto já conhecido, procure iniciar o texto com algum fato novo ou que tenha passado despercebido. Número 3. Se a sua reportagem tiver começo, meio e fim, será muito maior a possibilidade de que o leitor consiga acompanhá-la sem esforço e sem largá-la no meio. Número 4. Ordene os fatos. Eles são muitos numa reportagem e, por isso, deverão ser agrupados em blocos que tenham relação entre si. Número 5. Não confie na memória. Anote tudo que vir ou ouvir. Na hora de escrever um texto final, será sempre preferível ter material em excesso ao faltar informações para completar a reportagem. Número 6. Seja rigoroso na apuração dos fatos e na seleção dos dados. Confira e verifique todos os detalhes. Em caso de dúvida, faça consultas posteriores com especialistas. Vá ao arquivo. Tudo se justifica para que a reportagem não contenha nenhum erro ou informação incompleta. Número 7. Informações sobre o ambiente, quando relacionadas com os fatos descritos na reportagem, contribuem para enriquecê-las e torná-la mais viva e completa. Número 8. Sempre que possível, procure saber o máximo sobre o assunto que vai transformar em reportagem. Você se sentirá muito mais seguro dessa forma. Item 9. Trace um roteiro para as grandes reportagens. Caso contrário, você poderá perder-se nas coletas de dados. Item 10. Faça o mesmo para redigir a reportagem. Se ela for de pequena extensão, poderá ser ordenada mentalmente, o que se consegue com a experiência. Reportagens muito longas, porém, de uma página ou mais, devem ser antecipadamente divididas em retrancas estanques para que o trabalho se torne mais fácil. Item 11. Considere a pauta da reportagem apenas um roteiro ou uma indicação. A menos que você tenha instruções determinantes para não se desviar do assunto, sua sensibilidade dirá quanto você pode dirigir a reportagem para caminhos jornalisticamente mais compensadores. Item 12. Colha todas as versões que puder para o mesmo fato. Confronte-as e, a partir daí, selecione as mais verossímeis. Se for absolutamente impossível optar por algumas delas, registre-as e mostre ao leitor os contrastes. Item 13. Confie especialmente no que viu. Informações obtidas de outras pessoas podem ser concluídas com cautela e critério no texto, mencionando-as sempre à fonte. Caso esta não possa aparecer, tente conferir a informação com outra fonte. 14. Selecione, se possível, mais de um especialista ou entrevistado que você pode incluir na reportagem. Nem sempre você vai conseguir falar com aquele que quer. 15. Finalmente, pense sempre que os assuntos são cíclicos no noticiário. Por isso, uma consulta ao arquivo antes de você começar a preparar a reportagem o ajudará a buscar ângulos novos e a não repetir aquilo que o jornal já explorou exaustivamente. A seguir, vocês possuem uma proposta de redação, mas vocês não precisarão seguir esta proposta. Então, vocês podem até seguir o planejamento das páginas 152 e 153. A redação que vocês devem fazer é uma reportagem com base em um dos temas. Então, escolham um dos temas e façam uma reportagem individualmente, breve de corrigi-la. Então,
Façam esta redação com no mínimo 20 linhas, no máximo 25. Até a próxima aula!